disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: Não insistas para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vocês já imaginaram o testemunho dela como esposa, o testemunho dela como mãe, como sogra? Gente, ela não era tratada pelas noras como sogra, ela era tratada como mãe. As noras não queriam deixar a Noemi sozinha. E elas como viúvas, as três, elas dependiam ou dos maridos ou dos filhos. Então, quando você não tem... Naquele tempo, quando a mulher não tinha filhos, mas tinha cunhados, o cunhado se casava com elas. Eu acho que era o voto do casamento do Levirato, não me lembro bem o nome, não tomei nota. Então, eles tinham um compromisso de assumir e gerar filho para que desse continuidade ao nome do primeiro marido. Mas elas não tinham filhos e não tinham cunhados. Então, elas estavam numa dependência muito grande, as três. E as duas podiam voltar para a casa dos pais e casar de novo e receber novamente dotes pelo casamento. E podiam ter filhos novamente. Ter filhos pela primeira vez. Elas abriram mão do direito que era delas. E é interessante que quando Noemi falou para elas fazerem isso, porque ela ia voltar para Belém, de Judá, elas queriam acompanhar a sogra. Vocês imaginam? Eu imagino Noemi viajando, uma caravana naquele tempo viajando já era meio perigoso. Imagina 3 mulheres juntas, muito mais perigoso. Noemi abriu mão das duas para viajar sozinha. Vocês imaginam isso? Que coração desprendido, coração de mãe, se preocupada com o futuro das duas, porque para ela não tinha futuro, ela ia viver na dependência. E as duas não queriam, até que ela convenceu uma nora a ficar, e a outra não ficou, e acompanhou ela. Eu imagino essa mulher como uma serva de Deus, dando testemunha, criando esse relacionamento com as noras, porque às vezes a gente fala assim, no mundo daquele que a mulher tinha uma posição na sociedade bem sem destaque, ela gerou uma geração de um rei e de um Messias. Então eu imagino assim, quando ela chegou novamente em Belém, falaram: essa não é Noemi? E ela falou: não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Porque o nome de Noemi está escrito como agradável, e Mara é amargosa, significado. Imagina como ela estava, como ela se sentia. E eu vejo assim uma pessoa que Deus levanta para gerar uma geração abençoada. E ela não entende o mover de Deus. E de repente nós temos aqui líderes, temos pessoas aqui na igreja, e eu já passei por isso, que Deus está movendo a situação da vida da pessoa e ela não entende o que está acontecendo. E às vezes não dá para entender mesmo. Só que tem um porém, nós confiamos que a vontade de Deus para conosco, ela é boa, ela é perfeita
E ela é agradável, mesmo quando a gente não entende, mas ela vai ser agradável. Ela vai terminar bem. Mas a gente não entende a situação. Imagina, Judá estava passando por uma grande fome. A família sai de Judá e vai para Moabe. Chega em Moabe, o marido morre. Os filhos se casam. Ela estava garantida, os filhos iam cuidar dela. Aí os 2 filhos morrem. Não deixam herdeiros. Ela ouve que a fome acabou, que Deus se lembrou de Israel e acabou a fome em Belém. Ela resolve voltar. Ela devia falar, por isso que ela falou que o nome dela agora era Mara. Ela não entendeu o que estava acontecendo, mas havia um controle de Deus de tudo que estava acontecendo na vida dela. E ela voltou com Ruth. E lá Ruth, nós conhecemos a história, conheceu Boaz. Boaz resgatou tudo. Ela honrou a sogra. Ela entregou o filho, Obed, não me lembro agora o nome, mas ela entregou o filho para que a sogra cuidasse dele. Ela foi a ama do neto. Ela deu descendência para a sogra. E eu vejo isso acontecendo com a gente às vezes. A gente não entende o mover de Deus. E nessa que a gente não entende o mover de Deus, a gente continua caminhando. E a gente precisa de uma sensibilidade maior para entender a direção de Deus, para ouvir a voz de Deus. O pastor Álvaro falou que nós precisamos ouvir a voz de Deus e não acharmos que é a nossa voz falando na cabeça. Segunda-feira tem uma reunião aqui de busca do Espírito Santo. E é interessante isso, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas por que nós temos de buscar o Espírito Santo se ele habita? Se nós somos templo do Senhor, se somos a arca da presença de Deus. Por que nós temos que buscar? Para que nós tenhamos mais intimidade, possamos perceber a direção de Deus, possamos ouvir a voz de Deus e não confundir com a nossa voz e continuar caminhando. Tem certas coisas que acontecem conosco, que hoje vindo para cá, a Jane me deu testemunho de uma pessoa que ela conhece, que era formada, trabalhava no banco e começou a sentir dores. E aí ela orando, ela é evangélica, ela orando ao Senhor sobre essa dor, tomando remédio, quando o remédio passava efeito, remédios fortes, a dor voltava. Quando ela orando ao Senhor sobre essas dores, Deus deu entendimento para ela fazer uma nova formação. E ela formou em educação física. E hoje é uma bênção. Ela fala que a qualidade nunca mais teve dor. Então, tem certas coisas que a gente passa na vida que a gente acha que... A gente sabe que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, que ele não pode nos tocar. E aí a gente acha assim, será que eu abri uma brecha? Será que eu estou errado? Por que está acontecendo comigo? Às vezes é Deus agindo para te levar a outro patamar, para te levar para outro local. E quando o Jane contou isso, hoje vindo para cá, eu falei, caramba, essa é a palavra mesmo. Porque ela não entendeu isso. Ela se formou, foi contratada, trabalhava no banco, mas teve que sair por causa de uma doença. E hoje, a profissão dela não deixa ela sentir dor. E ela trata da saúde de outras pessoas. E ela é elogiada como uma pessoa de paz, uma pessoa calma, uma pessoa prestativa. Deus quis para ela uma outra profissão. Ela está feliz hoje. E tenho certeza que ela vai ser muito usada pelo Senhor. Porque é uma profissão que Deus deu a ela. E às vezes a gente não entende o Senhor agindo na nossa vida. E as coisas falam assim, cara, onde eu estou errando? Porque o inimigo não pode me tocar. Se está acontecendo isso comigo, não é o inimigo. Às vezes não é o inimigo. Se você está com as tuas brechas fechadas, não é o inimigo. É Deus te tratando para te levar para coisas muito maiores.
E aí está conversando com o Fábio lá atrás. Muitas vezes, Deus está nos tratando para nós sermos usados, para a gente poder atingir pessoas. Noemi foi preparada para trazer Ruth ao Senhor. Quando ela abriu mão de ficar em Moabe, ela abriu mão da sua cultura, ela abriu mão dos seus costumes, ela abriu mão da sua religião, abriu mão daqueles deuses para adorar ao nosso Deus. Vocês imaginam, ela foi bisavó do rei Davi, ela está na geração de Jesus. Imagina como a vida dessa mulher mudou. E agora vai entender isso. Ou você confia no Senhor e tem certeza que Ele é Deus, que Ele nos ama de tal maneira que Ele nos deu o Filho dEle para nos resgatar, pagar a nossa duplicata, a nossa dívida. Só Ele podia fazer isso. E Deus levantou essa mulher que nem judia era, que era moabita. O impossível de Deus, Ele realiza. E eu declaro essa palavra sobre a minha vida, eu declaro essa palavra sobre a vida de cada um daqui, eu declaro essa palavra sobre a nossa igreja. Ele está querendo levar a gente a um outro patamar. Ele está nos preparando para receber vidas, serem tratadas, porque nós vamos impactar essa cidade. Cada um com a sua experiência. Eu vejo, pedir autorização do Diogo para falar o nome dele. Eu vejo o Diogo hoje, ele com o testemunho de vida dele, ele convertendo vidas. Quando ele fala, quando ele chega a uma pessoa, ele chega com autoridade, a autoridade de Deus, de espiritual. O testemunho dele é marcante. Se eu chegar para alguém na experiência dele e falar, a pessoa vai falar assim, cara, que palavra bonita. Mas entra por um ouvido e sai por outro, porque eu não tenho essa autoridade, eu não passei por isso. Quando ele abre a boca, eu vejo as pessoas ouvindo, prestando atenção nele. E aí a gente acha que é bonito, nós levamos comida lá em frente ao Piá da Glória, mas é muito mais do que somente saciar a fome de pessoas que Deus criou. Algumas nunca vão conhecer o Senhor, nunca vão aceitar, mas são criaturas de Deus. Mas outros, eu vejo que são impactados. Chegam lá e pedem oração. É muito mais do que só levar comida. É muito mais de nós fazermos aquilo que está no nosso coração, que foi colocado pelo Senhor. Há uma mudança de vida. Essa água, Jesus mata a sua sede. Nós temos testemunho de pessoas que foram curadas com essa água. E hoje elas vêm buscar água para levar essa água, para levar cura para outras pessoas. Tem coisas que nós não entendemos, mas Deus não perde o controle. Tem coisas que nós nunca vamos entender. Noemi foi uma dessas pessoas que ela não entendeu o processo, mas a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor alcançou ela. O final da história dela não foi igual durante o processo para que se cumprisse. Eu escrevi uma frase aqui que eu achei interessante. Deus levantou Noemi para proporcionar o cumprimento das Escrituras. Vocês entendem isso? Porque as Escrituras falavam que viria um rei e viria um Messias de Belém. Deus retira Noemi de Belém, leva para Moabe, volta para Belém, volta com Ruth, e a Ruth, bisavó de Davi. Eu declaro essa palavra sobre a vida de cada um de vocês. Eu espero que vocês não precisem passar nesse processo de não entender o que está acontecendo, mas creia, Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus está no controle. A gente pode não entender, mas não vamos nos desviar.
Não é desviar, errar, pecar para a direita, para a esquerda. É não desviar do foco. Não desviar do foco. Não fazer que nem Pedro, né? Que ele teve fé para colocar o pé para fora do barco. E eu acho impressionante isso. E 11 apóstolos estavam com ele. Viviam o que ele vivia. Nada de diferente. Faziam o que ele fazia. Dormiam, andavam, comiam com Jesus. Mas na hora que viram Jesus andando sobre as águas, só um falou assim: Senhor, se tu liberares uma palavra, basta uma palavra, eu vou ter contigo, eu vou andar no sobrenatural contigo. Tu está andando sobre a água, eu também quero andar contigo. E 11, que na hora, eu imagino eles, né? Gente, prepara uma corda, Pedro vai afundar, aquele é Jesus, aqui é Pedro, pô. Prepara uma corda, eu não vou pular nessa água, pô, tempestade dessa eu vou morrer. Ninguém impediu Pedro, ninguém falou nada. Por quê? Porque eles escutaram Pedro falando, escutaram Jesus falando, sou eu. Escutaram Pedro, se és tu, libera uma palavra. Escutaram Jesus, vem. Cara, o que me impressiona é que nenhum falou assim: Senhor, eu também quero. Deixa eu ir com Pedro e aí contigo. Ninguém. Sejamos como Pedro. Vamos colocar o pé para fora do barco? Eu pedi uma vez isso para o Senhor. E aí nós estávamos andando fazendo caminhada no calçadão da praia. Quando estava na altura do Leme, voltando já, o Senhor falou para Nancy assim: se vocês estivessem com dinheiro, vocês estavam felizes? Aí Nancy falou assim: Heber, Deus acabou de perguntar assim, se a gente estava com dinheiro, a gente estaria feliz. Aí eu falei: não. Mamon não é meu Deus? Ela: é verdade. Amém. Aí ela falou: Heber, Deus está falando que você pediu para colocar o pé para fora do barco. Pô, quando ela falou isso, eu dei um grito de glória. Mas no meio do calçadão da praia, né, glória a Deus. Aí Deus, na mesma hora, já mandei a tempestade. O problema é tirar o foco de Jesus. Ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou as ondas, que eram reais, as ondas eram reais, o vento era real, ele devia estar todo molhado da chuva. Era tudo real, verdadeiro. As ondas iam naufragar e eram para matá-lo. Não era nem para ele estar andando sobre as águas, mas ele tirou o foco de quem estava segurando ele sobre as águas. Que a gente não perca esse foco. Quando vier a adversidade, não proporcionada pelo pecado, não proporcionada pelas brechas que a gente tem aberto, mas proporcionada por Deus, que quer nos levar, cada um de nós, a um outro patamar, para que nós estejamos preparados. Eu não digo que nós vamos estar preparados para o cumprimento das Escrituras, do jeito que foi para Ruth, que Noemi gerou, mas preparado para atingir vidas, para trazer pessoas a terem intimidade com Deus, preparados para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Meu pastor, por favor.